Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Para quem não me conhece, eu sou a doutora Rosa Lisboa e hoje conversando com vocês a respeito de guarda, mas guarda de bebê. Guarda daquela criança que nós vamos estipular aqui uma idade, criança recém-nascida até uns 2 anos de idade, que é o que a gente considera bebê, né? Muitas mulheres têm dúvida com relação a esse tipo de visita, de guarda, porque dentro da guarda vai ter que pedir a visitação da criança. E as mães têm preocupação dos pais levarem as crianças para a casa deles para visitar, né? Então eu recebi uma pergunta que a mãe me disse assim: a minha criança só tem alguns meses, me parece que é bem novinha a criança dela. Eu posso pedir na justiça visita assistida? Então vamos começar falando sobre a guarda, muito rapidamente, né? Vou tentar ser o mais breve possível com vocês. Separou, já falei no outro vídeo para vocês, necessariamente tem que entrar com ação de guarda. Se foi a mãe que foi embora, o pai pode entrar com ação de guarda. Se foi o pai que foi embora, a mãe deve entrar com ação de guarda. Por quê? Criança não pode ficar sem a guarda. É preciso estipular com quem vai ficar essa guarda, uma vez que o pai e a mãe não estão mais juntos. Aí por que eu tenho que entrar com a guarda? Vou deixar o link aqui de um vídeo muito completo, de 19 minutos, onde eu explico sobre tudo isso. Pelo seguinte, porque se não tiver guarda estipulada, significa que a guarda é do pai e da mãe. Então se o pai vem, pega a criança para passear, não devolve, você vai ter problema. Se já tiver a vaga, a guarda fixada e o direito de visita com o horário tudo certinho, ele vai ter que devolver naquele horário. E o mesmo vale para as mães também. Eu tenho casos que o pai ganhou a guarda, a mãe tem que obedecer o direito de visita, tá bom? Para não virem depois aqui os senhores dizendo que eu só favoreço as mulheres aqui nos vídeos. Não é verdade. Bom, o juiz fixou a guarda, ele vai fixar o pensionamento e o direito de visitação. Gente, pode ser menor, acabou de nascer, pequenininho, não importa. O pai tem direito de visitar. O que dá para negociar durante o aleitamento materno? Ou seja, português claro, a criança no peito da mãe. Durante esse período, se é recém-nascido, para todas nós que já fomos mães, a gente sabe, a criança, via de regra, é amamentada ali a cada 3 horas. Isso quando não é caso de uma criança que a mãe escolhe pela chamada demanda livre, ou seja, sentiu fome, ela oferece o peito para a criança. Ou seja, então não tem horário. E geralmente as crianças se alimentam só no peito. Então fica difícil o pai sair com a criança, deixar ficar horas e horas. Como é que essa criança vai se alimentar, né? Até porque muitas crianças têm a recomendação ali do pediatra que a mãe não dê outra coisa no seu peito, né? Então é o caso de criança que às vezes nem mamadeira não toma ainda, né? Hoje, nesse mundo moderno, é muito comum isso. Não era no meu tempo assim, meus filhos tomaram mamadeira, né? Mas hoje em dia, geralmente, os médicos recomendam que dê só o peito. Nesse tipo de situação, é possível explicar para o juiz que a criança está em tenra idade, que se alimenta exclusivamente no peito materno, e que, portanto, se o pai tirar a criança da casa da mãe para levar para outro lugar, vai comprometer as refeições da criança ali. E o que a gente faz nesse tipo de situação, como eu já fiz em alguns casos meus? Pedir para que o exercício da visitação fosse feito na casa da mãe. Ou então, a mãe vai com a criança, por exemplo, na casa do avô materno, da avó, paterno, materna, ou na casa dos seus pais mesmo, e o pai vai até lá para visitar. De preferência, eu sempre recomendo que tenha mais alguém junto ali para o casal não se atracar, né? Aí o pai fica um tempinho ali com a criança, tal. Por quê? Porque se a criança chorar com fome, a mãe oferece a mamada, dá a mamada ali para a criança, né? Aí essa mãe me pergunta, na pergunta ela coloca assim: por conta disso eu posso pedir visita assistida? Gente, o que é visita assistida? Visita assistida significa que aquele pai que vai exercer a visitação, ele não é confiável, ele representa perigo para a criança.
Não é o caso só porque a criança é recém-nascida. Nem todo pai representa perigo, assim como nem toda mãe representa perigo. Então, pelo amor de Deus, não confundam, não falem isso, que vocês vão ofender as pessoas que estão nessa situação. Visita assistida é para aquele tipo de caso que a mãe sofreu uma violência doméstica, o pai muitas vezes está respondendo ali processo pela lei Maria da Penha, tem determinação para que seja mantido afastado da mãe, situações assim onde a mãe corra risco e a criança corra risco. Nesse tipo de caso, quando existe violência praticada ou pelo pai ou pela mãe, a fim de proteger a integridade física, principalmente da criança, a gente formula um pedido ao juiz dizendo o seguinte: eu requeiro que a visita seja assistida. Então, nesse tipo de situação, o juiz pode determinar que a visita seja feita nas dependências do fórum, né, mediante a presença de um oficial de justiça ou de um funcionário do cartório da vara, né, mas ali dentro do fórum ou num lugar específico que o juiz tenha marcado diante de outras pessoas da confiança dele que ele indicar. Mas, gente, são casos extremos. Por favor, não digam bobagem. Por quê? Porque acaba sendo agressivo e às vezes você vai arrumar confusão com uma pessoa sem saber o que você está fazendo, tá bom? Visita assistida é para casos onde o pai não é confiável ou onde a mãe não é confiável, onde a criança está correndo risco com relação à sua integridade física. Não é caso para criança que está em fase de amamentação ou às vezes está doente, depende ali 24 horas do cuidado da mãe. Esse tipo de caso é uma visitação especial. Então é como, repetindo, ou na casa da mãe ou na casa dos avós, a mãe inclusive junto, para poder estar oferecendo a mamada ali para a criança, para que a criança não fique com fome. Então vocês percebem que são situações diferentes. E até quando, doutora, vai isso? Geralmente, nos meus pedidos, eu peço que isso vá até uma idade onde a criança esteja ali próxima do desfraude. Cada caso é um caso, né? Então, geralmente, pela minha experiência, os juízes deferem o pernoite para que passe a dormir na casa do pai após os 2 anos, né? A gente pode pedir e às vezes o juiz concorda. Por quê? Porque até essa fase a criança ainda não passou pelo desfraude, ainda está na mamadeira, tem criança que está no peito, tem criança que mama até 2 anos e meio, 3 anos, né? Mas assim, cada caso é um caso, observem isso. Entenderam? Então espero que tenha ficado bem explicadinho para vocês qual a diferença entre visita assistida e a visita especial para a criança que acabou de nascer ou para um bebezinho ali que ainda está no aleitamento materno, tá bom? Espero que o vídeo tenha sido interessante para vocês, tenha sido útil. Compartilha com aquela tua amiga que está passando por essa situação. Obrigado por você que está sempre aqui me assistindo e mandando um recadinho carinhoso para mim. Obrigado para você que está chegando aqui agora. Peço a você que se inscreva rumo aos 30 mil inscritos. Gente, muito obrigada. Me encontro com vocês no nosso próximo conteúdo. Tchau, gente. Fique com Deus. Até mais.